Olá, boa tarde para você. Atenção, estudantes! Começa hoje a inscrição para o Enem e tem novidades no processo de inscrição desse ano, tá? Criança de 5 anos é resgatada e encaminhada ao hospital depois de ser picada por uma cobra coral verdadeira. Isso aconteceu em Nova Trento, região da Grande Florianópolis. Motoristas e cobradores do transporte coletivo da Grande Florianópolis paralisaram as atividades entre as 4h30 e as 5h30 da manhã de hoje. Os trabalhadores estão reivindicando aumento e unificação de salários. O governador Carlos Moisés sancionou a lei que reduz o ICMS de alguns produtos em Santa Catarina. E mais, anunciou que o governo vai ajudar a reconstruir as casas de pessoas que tiveram elas destruídas pelas chuvas da última semana. Estes são alguns destaques do SC Acontece desta terça-feira, 10 de maio, que está começando ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Bem-vindos! Olha, a partir de hoje o diesel vai estar mais caro para as distribuidoras. A Petrobras anunciou o reajuste de 8,87% no preço do combustível. O preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91. De acordo com a estatal, o preço não sofria reajuste há 60 dias. Com a alta, o diesel acumula aumento de 47% no ano nas refinarias da Petrobras. O dia amanheceu complicado para quem precisou pegar ônibus na região da Grande Florianópolis, isso porque motoristas e cobradores do transporte coletivo da região paralisaram as atividades entre 4h30 e 5h30 da manhã. A reivindicação dos trabalhadores é pelo aumento salarial e também unificação do piso entre funcionários das empresas que operam na capital e as que operam na região da Grande Florianópolis. A gente vai ouvir agora o que diz o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Urbano. Nós tivemos uma negociação na semana passada, onde as empresas, e junto com a Prefeitura de Florianópolis, falaram que o nosso aumento salarial tem que ser dividido entre a municipal e a intermunicipal. E a nossa categoria não aceita essa divisão. Por isso que nós paramos nesse dia de hoje e que o governo do estado, nós tivemos uma perda muito grande com os empregos dos trabalhadores e o governo nunca abriu espaço para nós trabalhar. Então nós estamos 3 anos sem aumento, nós fizemos algum ajuste dentro da convenção coletiva para garantir os empregos, nós ficamos há 10 meses recebendo só o ticket de alimentação, nesse período que o governo não voltou ao transporte. Então por isso que a gente tem um canal com o prefeito da capital e a gente quer abrir esse canal com o governo do estado, e se não tivesse esse canal a gente vai voltar a paralisar, mas algumas vezes talvez pode ter uma greve geral. Nós procuramos o governo do estado para responder ao sindicato e, por nota, a assessoria disse que o governo de Santa Catarina não tem ingerência nas relações de trabalho entre empresas concessionárias de transporte e seus empregados. Nesse caso, a única questão que passa pelo governo é encaminhar o projeto de lei ou sancionar a lei anual do salário mínimo regional. Mas os pisos salariais já chegam definidos após o acordo entre entidades patronais e também laborais de Santa Catarina. O PSD deve coligar com a União Brasil e apoiar o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, ao governo de Santa Catarina. Decisão essa que foi divulgada durante a reunião de ontem e ainda precisa ser oficializada. Mais de 60 pré-candidatos a deputado estadual e federal, a executiva do partido e o ex-governador Raimundo Colombo lotaram uma sala no Hotel Faial, no centro de Florianópolis, nesta segunda. Em menos de 2 horas, eles decidiram que o caminho está aberto para apoiar o ex-prefeito da capital, Jean Loureiro, do União Brasil. O presidente do PSD, deputado Milton Obos, comandou a reunião, onde o pré-candidato ao governo da sigla, Raimundo Colombo, declarou que aceita disputar o Senado, o que na prática sela o apoio a Jean. O nosso gesto é um gesto de buscar a unidade, fortalecer a compreensão, somar as forças. Ninguém se diminui com esse gesto. Às vezes, sabe, alguns consideram a concessão um ato de fraqueza. Sinceramente, a concessão só é feita por quem consegue encontrar na sua alma a paz de querer fazer o bem. Eu acho que nesse momento, esticar a corda significa prejudicar muita gente. Eu acho que o nosso gesto antecipa
né, a composição. Acho que o Nil tem razão, nós temos que nos fortalecer nessa composição. A composição foi articulada, entre outros, pelo deputado Júlio Garcia. A imprensa não pôde acompanhar a reunião, que também não foi aberta a prefeitos e vices. Somente os que fazem parte da executiva, como Antônio Seron de Lages, estiveram presentes. O maior problema do PSD será deter a rebelião de prefeitos, que já começaram a declarar apoio ao governador Carlos Moisés, do Republicanos. Olha, a dengue continua preocupando os moradores em todo o estado e a gente vai falar sobre isso nesse momento, ao vivo, com a repórter Graziane Ubiali, que inclusive tem um alerta aí que vem do governo do estado no sentido de prevenir e tentar evitar ainda mais problemas, porque realmente está preocupante demais a situação, né, Grazi? Boa tarde. Está mesmo, Karen. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós temos mais de 32 mil casos já confirmados. Destes, 29 mil são autóctones. O que isso significa? Significa que foram contraídos aqui mesmo, dentro de Santa Catarina. Por isso, toda essa preocupação, porque a doença está avançando muito rapidamente, ela está se contaminando, né? Os mosquitos se proliferam e aí é preciso frear essa contaminação. Por conta disso, 107 municípios já registram casos da doença da dengue e 46 estão em situação de epidemia. 26 pessoas já morreram só nesses primeiros 5 meses de 2022. Aí a gente tem um comparativo com o ano passado, onde 7 pessoas morreram por dengue. É um número bem menor durante um ano inteiro. Imagina 26 em 5 meses. Esse cenário tem sim chamado a atenção do governo do estado e de toda a saúde. Por isso nós temos então, conversamos com o diretor da DIV, João Fuch, que traz aí um alerta sobre o cenário aqui no estado. Acompanhe. Todo esse cenário mostra que a transmissão da doença continua bastante acelerada aqui no estado de Santa Catarina, o que gera um cenário de preocupação e que coloca a importância de reforçar as medidas tanto de prevenção, eliminando os locais com água parada, para que a gente consiga diminuir a infestação do Aedes aegypti, mas também que as pessoas que tenham sintomas da doença, que é marcado por febre, dores no corpo, dores atrás dos olhos, dores de cabeça, que procurem um serviço de saúde, já que é necessário que os profissionais avaliem essas pessoas, orientem elas corretamente para que a gente não veja mais pessoas evoluindo para a gravidade e evoluindo para óbito. Bom, além de cuidar da saúde, essa preocupação de buscar imediatamente as unidades de saúde, é importante também intensificar os cuidados em casa, né, para evitar que o mosquito continue se proliferando e que essa infestação continue aumentando e atingindo ainda mais pessoas aqui no estado. Aí, claro, esse trabalho ele precisa ser feito em conjunto, tanto com as vigilâncias epidemiológicas dos municípios, como também as secretarias municipais de saúde e a população, que é parte fundamental. Por isso a gente sempre alerta aqui sobre o cuidado com os vasos de plantas, com as plantas que acumulam água, os terrenos baldios que estão aí abandonados, com um monte de entulhos que acaba podendo ser aí, quem sabe, né, um local para os mosquitos colocarem os ovinhos e também as piscinas, né, Karen? A gente continua chamando a atenção e pedindo a atenção da população para que ajudem o governo do estado e os municípios a combaterem essa doença que vem com certeza assustando a todos nós. É que não tem jeito, né, Grazi? É um trabalho que é feito em conjunto, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, não tem jeito. Ô, Grazi, fica aí que eu quero continuar falando de saúde contigo. A gente vai falar agora de um assunto que vem chamando a atenção dos pais por todo mundo, que é hepatite aguda. Inclusive, já tem um caso sendo investigado aqui em Santa Catarina. Eu vou pedir para a Grazi trazer mais informações sobre essa hepatite aguda, que não vem só chamando a atenção, vem preocupando muito os pais, né, Grazi? É bem verdade, sim, Karen. Pelo menos 11 países já investigam casos, né? O Brasil agora também está investigando nos estados do Paraná, do Rio de Janeiro e agora aqui em Santa Catarina, né? A Vigilância Epidemiológica comunicou, então, que recebeu uma suspeita de um caso na semana passada ainda, de uma criança de 7 anos. Ela teria dado entrada, então, na semana passada, no hospital, lá em Itajaí, no norte, no litoral norte aqui do estado. E essa criança chegou com sintomas característicos de hepatite, porém ainda é uma causa desconhecida. Por isso, a DIV trouxe, então, agora esse alerta e essa preocupação. Afinal de contas, como ainda é desconhecido, tanto em outros países como aqui, eles ainda estão investigando. E é preciso que a gente fique atentos
a qualquer sintoma, justamente para que essas crianças possam ser atendidas. No caso, essa criança foi recebida no hospital lá em Itajaí, e quem vai trazer alguns detalhes sobre quais os cuidados os pais devem ter é o médico infectologista Fábio Galdenzi, da DIV. Olha só. É muito importante lembrar que estamos diante, né, de uma entidade que está sendo investigada por órgãos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, para se estabelecer a causa, né, que são os casos que têm sido detectados de hepatite em crianças, que a origem ainda está sendo estabelecida. É sempre importante que, diante de sinais e sintomas de hepatite, como já falamos, né, dor abdominal, náuseas, vômitos, coloração amarela das peles, a chamada icterícia, principalmente agora, então, em crianças, é importante procurar o serviço de saúde para correta avaliação e diagnóstico. Bom, são sintomas bem característicos que os pais podem ficar atentos e aí seguir aí a recomendação, né, do médico infectologista, então, buscando as unidades de saúde. Só reforçando então sobre a criança, ela deu entrada no hospital no dia 4 de maio, mas já teve alta porque respondeu bem às medicações que foram aplicadas a ela, porém o caso ainda é suspeito, os exames ainda estão lá no LACEN, para que a gente tenha então o resultado, se é de fato ou não a hepatite aguda. E a gente, claro, né, Karim, fica acompanhando e fica o alerta para todos os pais prestarem atenção nos seus filhos e a qualquer sinal buscar uma ajuda. Excelente. Eu volto com você. Excelente, Grazi, é isso mesmo. Obrigada, viu? Muito obrigada. Olha, a cidade de Anitápolis, uma das mais atingidas pela forte chuva da semana passada, começa a receber donativos enviados pelas cidades vizinhas. Durante a manhã desta terça-feira foram enviados colchões, roupas, alimentos e água mineral para a população que ainda está se recuperando dos prejuízos causados pelas inundações na semana passada. Os donativos foram entregues pelas defesas civis de Palhoça e Florianópolis, que também estão colaborando nas ações de recuperação das regiões mais afetadas. Hoje, as duas últimas comunidades isoladas estão tendo os acessos desbloqueados. Conforme a Defesa Civil, entre terça e quinta-feira da última semana, choveu em Anitápolis 411 milímetros. A cidade inteira permaneceu por mais de 24 horas sem energia elétrica, água, telefone e internet. A ponte de acesso ao município foi coberta pelas águas, impedindo a entrada e saída da cidade. Ponte de acesso a Anitápolis. Correnteza muito forte. Quase transbordando já. Todas as 23 comunidades do município ficaram isoladas devido aos deslizamentos de morros e encostas, quedas de árvores e transbordamento de rios. Já cavocaram aqui para passar uns motoqueiros. Motos já foram passando, mas tá feio. Olha a estrada. Muitas famílias tiveram as casas invadidas pelas águas e perderam móveis, roupas, colchões e alimentos, além dos prejuízos nas plantações. Olha o delúvio, olha o rio. Inclusive, o governador Carlos Moisés da Silva esteve em Anitápolis para avaliar a situação no município e anunciou investimentos. O governador Moisés participou de uma reunião na prefeitura e sobrevoou as áreas atingidas ao lado da prefeita de Anitápolis, Solange Bach, do chefe da Defesa Civil e do secretário de Infraestrutura. Moisés confirmou ajuda para a reconstrução da cidade, atingida pela maior chuva dos últimos 30 anos. Já houve investimento aqui de mais de 6 milhões de reais para reabilitar a rodovia estadual, a S68, enfim. E nós temos aqui várias comunidades ilhadas, comunidades inclusive com animais vivos também, além das famílias, pessoas, aviários, né, que precisam de atenção urgente. E nós vamos fazer uma grande cooperação, vamos pedir auxílio inclusive do Exército Brasileiro, através do Batalhão Ferroviário, para que a gente possa disponibilizar pontes metálicas, enfim, os kits de transposição da Defesa Civil e a atuação da infraestrutura bem presente no município. O desastre deixou mais de 3.000 moradores ilhados e sem comunicação. 223 pessoas ficaram desalojadas e 28 ainda não conseguiram voltar para casa. O governador vai ter reuniões com a equipe do governo para definir as ações de ajuda à região. Tem uma reunião com a minha equipe de governo para a gente estar pensando em orçamentos, enfim, e receber o levantamento de danos aqui da prefeitura de forma mais precisa, para que as intervenções sejam feitas, não apenas para dar uma resposta superficial à comunidade, mas que sejam intervenções que sejam permanentes. A prefeita mostrou preocupação com os prazos de reconstrução e a falta de recurso para as obras.
vai levar de 6 a 10 meses para a gente conseguir. Tem uma ponte que é de uma comunidade, que é uma ponte muito grande, é uma estrutura muito grande, e a gente precisa de recurso ou federal ou estadual, porque o município não tem recurso para fazer essas estruturas. Olha, o prefeito de Rio do Sul falou sobre um defeito no sensor que causou uma divergência na metragem do rio na cidade durante esses dias. Acompanhe na reportagem. O principal sensor de telemetria de Rio do Sul agora já foi calibrado pela empresa responsável. Ele fica na ponte Dom Tito Bus, que liga os bairros Jardim América e Cantagalo. Foi a falta dessa calibragem que causou a medição incorreta do rio durante a enchente. Empresa contratada, terceirizada, que faz a aferição, que faz a calibragem da régua medidora na ponte Dom Tito Bus. Ela já foi acionada, a empresa, houve uma diferença de 40 centímetros no nível de medição da prefeitura sendo anunciado a mais, o que nos deu também uma margem de segurança. É evidente que ninguém quer operar com informação que não seja verídica. Dessa forma, o nível máximo registrado oficialmente na enchente da semana passada foi de 9 metros e 34 centímetros, 40 centímetros a menos do que o equipamento apresentou. Em relação à barragem sul, a expectativa agora é pela agilidade na obra de manutenção. Existe já um processo contratado de desassoreamento no entorno da barragem de Ituporanga. Há um processo em curso para substituição dos gradios, e está em fase de projeto a parte de manutenção das comportas. Pedimos agilidade nesse processo, é evidente. Mais do que nunca tem que se buscar amparo legal para que a burocracia seja menor, para que a lentidão do poder público seja menor. Mas nós temos que começar a tirar do papel as pequenas barragens. Existem 3 delas já com recurso garantido, que tem licença ambiental em algumas áreas e faltam outras. O governador Carlos Moisés anunciou que o estado vai ajudar a reconstruir as casas que foram destruídas pelas chuvas a partir de critérios definidos. Falou também sobre os trabalhos em relação às rodovias federais. Bom, no que diz respeito a rodovias estaduais, as intervenções já estão sendo feitas. Tem municípios que ficaram, de fato, ilhados e já está sendo restabelecido o trânsito através da intervenção da Secretaria de Infraestrutura nas rodovias estaduais, contratando emergencialmente, enfim, desobstruindo as rodovias. Nas municipais, nós faremos transferências especiais aos municípios que demandarem comprovarem os danos. No que diz respeito a residências atingidas, o governo do estado também será parceiro, tudo isso com recursos estaduais do governo de Santa Catarina, dos catarinenses, para investir em casas para aqueles que sofreram danos, desde que o município nos indique uma área livre de alagamento, livre da cota de enchente, para que a gente possa fazer a intervenção adequada e ajudar os municípios a reconstruir. E também uma linha de crédito especial para empresários, indústria, enfim, atingidos por esse evento. Ao vivo de Florianópolis, nesse momento na capital catarinense faz 20 graus, o sol aparece entre nuvens. Daqui a pouco tem previsão do tempo. Até já!